Olá, boa tarde. Menos burocracia e mais celeridade. O balcão virtual lançado pelo Conselho Nacional de Justiça torna permanente o acesso remoto, direto e imediato dos usuários dos serviços da Justiça às secretarias das varas em todo o país. Cabe agora aos tribunais implementar a ferramenta. Você vai ver que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina já concluiu a implantação. Esse é apenas um dos assuntos do Jornal da Justiça de hoje. Veja também. Ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal nega pedido da Advocacia Geral da União e mantém quebra de sigilo de secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros. Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, nega pedido de moradores do Distrito Federal para reduzir intervalo entre doses da vacina da Pfizer. Pela orientação do Ministério da Saúde, a segunda dose da Pfizer deve ser aplicada 12 semanas após a primeira. E ainda a resolução do Conselho Nacional de Justiça prevê que cartório dê orientações jurídicas sobre casamento. O ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, presta depoimento neste momento à CPI da pandemia no Senado. O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, havia concedido habeas corpus que tornava facultativa a ida dele à CPI. Na véspera do depoimento de Wilson Witzel à CPI da pandemia no Senado, o ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, concedeu habeas corpus ao ex-governador do estado do Rio de Janeiro. Com a decisão, Witzel ficou livre para comparecer ou não à sessão e para escolher se responderia às perguntas dos senadores. Segundo o ministro, Witzel já é investigado judicialmente por supostos desvios de verbas em contrato para a instalação de hospitais de campanha e, portanto, não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. A convocação do ex-governador foi aprovada pela CPI no dia 26 de maio e tem o objetivo de apurar denúncias de mau uso de recursos enviados pelo governo federal para o enfrentamento da pandemia. O ministro Nunes Marques ainda citou a decisão da ministra Rosa Weber ao liberar o governador do Amazonas, Wilson Lima, de prestar depoimento na CPI e também afirmou que a Constituição assegura aos cidadãos o direito de se manter em silêncio. E a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido da Advocacia Geral da União e manteve a quebra de sigilo de secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros. Os detalhes da decisão com a consultora jurídica aqui da TV Justiça, Gisele Reis. Nos últimos dias, o Supremo Tribunal Federal tem se manifestado em diversos pedidos de suspensão da quebra de sigilo telefônico e telemático determinados pela CPI da Covid. A Comissão Parlamentar de Inquérito, desde que foi instaurada, tem tomado depoimentos de diversas autoridades com o objetivo de apurar eventuais falhas e responsabilidades no enfrentamento da pandemia da Covid-19. O pedido do secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Correia de Medeiros, foi analisado pela ministra Carmen Lúcia. Ele argumentou que a votação em bloco dos requerimentos da quebra de sigilo é ilegal e que a decisão da CPI violou a garantia constitucional do sigilo das comunicações telefônicas. A relatora destacou que o relevante interesse público deve prevalecer sobre o interesse particular e que a Comissão Parlamentar de Inquérito, legalmente formalizada, por ter os mesmos poderes de investigação das autoridades judiciais, está expressamente autorizada pela Constituição Federal a determinar medidas como a quebra de sigilo telefônico e telemático. Ela entendeu que, por estar à frente da secretaria e ser o responsável pelo Plano Nacional de Imunização, o secretário exerce papel primordial no combate à pandemia. Para a relatora, a determinação da CPI da Covid foi proporcional por ter se limitado à data em que Arnaldo assumiu o cargo de secretário de Vigilância em Saúde até os dias atuais e levou em consideração declarações públicas do secretário recomendando o tratamento precoce. Com base nesses argumentos, a ministra Carmen Lúcia manteve a quebra de sigilo de Arnaldo Correia, determinada pela CPI da Covid. As informações apuradas não podem ser divulgadas e o acesso só poderá ser feito pelo próprio secretário,
seus representantes legais e pelos senadores integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Og Fernandes, negou o pedido de moradores do Distrito Federal para reduzir o intervalo entre doses da vacina da Pfizer. O ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu o pedido de liminar em mandado de segurança impetrado por 2 moradores do Distrito Federal contra ato do ministro da Saúde. Eles pediam para tomar imediatamente a segunda dose da vacina Pfizer contra a Covid-19, alegando fazer parte do grupo de risco. Outro argumento apresentado foi de que a política do Ministério da Saúde de disponibilizar a segunda dose só após 3 meses não respeita o prazo estabelecido na bula da Pfizer e coloca em risco a vida de quem já tomou a primeira dose. Pela orientação do Ministério da Saúde, a segunda dose da Pfizer deve ser aplicada 12 semanas após a primeira. Para o ministro relator no STJ, Og Fernandes, o aumento do intervalo entre as 2 doses está amparado em estudos que, segundo o Ministério da Saúde, demonstraram uma elevada efetividade após a primeira dose da vacina e se justificaria com base no argumento de que a ampliação da oferta da primeira dose para a população poderá trazer ganhos significativos do ponto de vista de saúde pública. O ministro destacou ainda que a estratégia do Ministério da Saúde reduz tanto a ocorrência de casos e óbitos pela Covid-19 nos indivíduos vacinados, quanto a transmissibilidade da doença na população em geral, e que tais circunstâncias afastam a plausibilidade jurídica do pedido indispensável para a concessão da medida de urgência. O plenário do Supremo Tribunal Federal deve julgar hoje uma ação contra 2 leis do Espírito Santo que autorizam a contratação temporária de funcionários para atender a necessidades urgentes no Instituto de Atendimento Socioeducativo. As leis complementares do Espírito Santo foram questionadas pela Procuradoria-Geral da República. Para o Ministério Público, as normas são inconstitucionais pela ausência de prazo sobre a urgência do serviço e a demonstração clara de interesse público, além de que a demanda devia ser passada para funcionários efetivos selecionados por concurso público. As 2 leis capixabas autorizam a contratação temporária de agentes socioeducativos e técnicos de nível superior para atender às necessidades urgentes do Instituto de Atendimento Socioeducativo. Para a Assembleia Legislativa do Estado, as normas tratam de demandas do serviço social e não há intenção de descumprir a ocupação de cargo por concurso público. O relator da ação é o ministro Marco Aurélio. Em outubro do ano passado, ele encaminhou o caso para ser julgado em plenário sem análise do pedido de liminar. O Conselho Nacional de Justiça vai elaborar um material sobre situações que podem caracterizar maus tratos e abusos domésticos. Depois de pronto, o conteúdo será disponibilizado nos cartórios de todo o país para pessoas que querem se casar. A resolução que prevê o preparo do material informativo para os casais foi aprovada na última sessão do Conselho Nacional de Justiça durante as comemorações por 1 ano da campanha Sinal Vermelho, que ajuda as vítimas de violência doméstica. A elaboração do material vai ter a ajuda do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, além de órgãos ligados aos cartórios. As informações serão divulgadas no formato de manuais, cartilhas, guias rápidos e vídeos a serem disponibilizados nos cartórios de registro civil. O material terá como objetivo conscientizar os casais sobre a importância da atuação dos pais para assegurar o bom desenvolvimento de crianças e adolescentes e quanto às consequências legais do divórcio, além de esclarecer sobre o fenômeno da violência doméstica e familiar contra a mulher e as formas de sua prevenção e enfrentamento. E ver o quão é importante a distribuição dessas informações para os casais que se casam sabendo seus direitos e deveres e certamente hoje com ênfase a que se advirta sobre todos os consectários da violência doméstica. As informações sobre casamento civil não podem ter conteúdo religioso em respeito à laicidade do país e ao princípio fundamental do pluralismo político previsto na Constituição da República. O material vai dispor de todas as informações necessárias sobre as formalidades, efeitos jurídicos de um casamento, regime de bens, poder familiar e a dissolução do casamento.
Daqui a pouquinho, no próximo bloco, vamos falar sobre outras iniciativas do Conselho Nacional de Justiça e sobre a implantação do balcão virtual pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Os detalhes, daqui a pouco eu volto em instantes. A Constituição de 1988 ela é um avanço significativo na história brasileira, porque nós viemos de uma ditadura e a Constituição ela trouxe uma nova ordem jurídica, uma ordem baseada no direito, uma ordem democrática. Aliás, toda democracia deve ser baseada no direito. O Tribunal Superior Eleitoral aderiu ao programa Justiça 4.0 do Conselho Nacional de Justiça, que oferece serviços e ferramentas que ampliam o acesso à justiça utilizando a tecnologia. O programa possibilita que a atuação dos tribunais seja 100% digital, com todos os atos sendo realizados de forma eletrônica. Desta forma, qualquer cidadão ou cidadão pode ter acesso à justiça sem precisar comparecer aos fóruns. Assinaram o termo de adesão o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, e o presidente do STF e do CNJ, ministro Luiz Fux. É avassaladora a velocidade da transformação e, evidentemente, a justiça precisa se adaptar a esses novos tempos e a essas novas realidades da tecnologia e da inteligência artificial. A justiça digital é a justiça do momento e o Tribunal Eleitoral, que sempre foi um tribunal de vanguarda, não poderia estar adaptado a esse novo tempo. O CNJ deu passos muito largos sobre justiça 100% digital, a justiça 4.0, e isso aí nós temos que, digamos assim, coadjuvar com os demais integrantes do Judiciário Estadual e Federal. O programa Justiça 4.0 traz ferramentas virtuais como o balcão virtual, que permite aos tribunais oferecer atendimento remoto por computador, tablet ou celular. Isso vale também para audiências e sessões de julgamento, que poderão ocorrer exclusivamente por videoconferência. E o Judiciário de Santa Catarina concluiu a implantação do balcão virtual. A ferramenta digital possibilita a substituição do atendimento presencial por videoconferência em cartórios das varas de primeiro grau do Estado. Ao todo, 384 varas de primeiro grau em 111 comarcas de Santa Catarina foram equipadas com o novo sistema. Com o slogan "Mais bytes e menos tijolos", a Justiça Catarinense agora tem capacidade para realizar mais de 500 videoconferências simultâneas para atendimento ao público em demandas relacionadas aos cartórios das varas de primeiro grau. O chamado balcão virtual pode ser acessado por qualquer pessoa pelo site do Tribunal de Justiça do Estado. O vídeo da campanha de lançamento mostra os detalhes de acesso. Depois de entrar no site do TJ, basta clicar no ícone Balcão Virtual no canto esquerdo da tela, em horário de expediente, de segunda a sexta-feira, de meio-dia até às 7 horas da noite. Também é preciso selecionar a comarca e o cartório. O atendimento se aproxima do presencial, com a vantagem da tecnologia permitir o acesso a todas as informações sobre qualquer processo. Você está com a pessoa ali, conversando com ela, e ela já vê que tu pegou o número do teu processo, tu foi ali, tu começou a pesquisar, tu copiou e tu já dá naquele ato a resposta para ele. Olha, doutores, se for um caso urgente, a gente já vai encaminhar. Bom, e para falar mais sobre essa ferramenta, eu converso agora com a juíza auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a Carolina Ranzolin. Seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Rafaela, obrigada. Estamos à disposição aí para falar um pouco sobre essa ferramenta importante do balcão virtual. Bom, o balcão virtual já funciona em 111 comarcas, é isso? Como é que vem sendo a receptividade? O que mudou na prática? Quais os benefícios dessa ferramenta para a sociedade, para o Poder Judiciário, para as partes, para os advogados? Acho que é bom para todo mundo, né, doutora? Exatamente. A gente começou a implantação tão logo o CNJ disponibilizou a resolução. Nós já tínhamos uma ferramenta preparada para isso, então
a gente precisava só fazer a logística de distribuir para os cartórios as câmeras, né, o kit para possibilitar o atendimento, que era algo que a gente não tinha antes, né, a necessidade disso. E hoje nós estamos, então, do dia 22 de março, com o início da implantação e a finalização no dia 7 de junho, com as 384 unidades judiciárias do Estado com essa ferramenta disponível. Ela trouxe vários benefícios. Primeiro, porque possibilita a garantia do amplo acesso à justiça também nesse momento de pandemia. Né? É um atendimento remoto facilitado, foi demonstrado ali no vídeo que basta clicar num link que leva ao cartório que se pretende o atendimento, e é feito isso de uma forma bastante humanizada, né? Com esse contato, ainda que não presencial, mas tem aquele olho no olho, tem a conversa com uma pessoa, não é um robô. Então, todas essas facilidades sem deslocamento, tanto do usuário do sistema de justiça, quanto do servidor, que da sua própria estação de trabalho pode fazer o atendimento. Então, todas essas facilidades, eu acho que garantem, né, o direito ao amplo acesso à justiça que é previsto constitucionalmente. É preciso fazer o agendamento prévio para o balcão virtual? Não há necessidade, tá? Basta ter o acesso à internet, basta clicar no link que leva ao atendimento do cartório para esse atendimento. É possível que haja uma fila de espera, isso é transparente para o usuário do sistema de justiça, porque vai aparecer qual é o lugar dele na fila de espera, se tiver outros atendimentos anteriores, então logo seja a vez dele, é realizado o atendimento pelo servidor de cartório, que recebe um sinal sonoro, né, quando alguém entra na videoconferência. Isso foi um incremento que a gente já fez durante a implantação. E quais desculpa. Por favor, pode concluir, doutora. Não, a gente, durante a implantação, já sentiu a necessidade de alguns incrementos, então a localização na fila para o usuário externo foi implementado e também para o usuário interno, nosso servidor, foi colocado esse sinal sonoro para que ele pudesse ser avisado quando alguém entra para o atendimento do balcão virtual. Caroline, quais são os tipos de processos? Quais são as classes processuais? Todos os casos podem ser analisados, discutidos nesse âmbito, nessa plataforma, ou aqueles que correm em segredo de justiça, por exemplo? Não, todos os processos são passíveis de serem obtidas informações através do atendimento pelo balcão virtual. O único cuidado no que diz respeito a processos que tramitam em segredo de justiça é que a parte ou advogado que for buscar atendimento sobre esses processos, ele tem que apresentar um documento de identificação oficial com foto, para que haja garantia de que essa parte que quer o atendimento está envolvida realmente naquele processo de segredo de justiça. Desde o início da pandemia, nós estamos vendo uma multiplicação dos serviços oferecidos, né, pela internet, o WhatsApp e tal. Agora, mais essa ferramenta, isso exclui os atendimentos já existentes por telefone ou outros, porque a gente sabe que nem todo mundo tem acesso pela internet. A pandemia nos trouxe isso, né? Além da crise sanitária, infelizmente, de saúde, econômica, também trouxe oportunidades de evoluirmos em alguns aspectos, e esse atendimento remoto foi um deles. Nós gostaríamos, né, enquanto Poder Judiciário, que esse se tornasse o principal atendimento também no momento pós-pandemia, né? Porque ele é um acesso rápido, facilitado. Mas tem essa questão, nem todo mundo tem acesso à internet. Então, a gente vai continuar com os outros atendimentos, embora a gente queira priorizar esse exatamente pela facilidade que ele traz, até de ausência de deslocamento, né, do usuário de justiça, do servidor. Então, vários benefícios que esse atendimento traz. Mas continuaremos com os outros, até que eles se tornem obsoletos. Acredito que em algum momento isso possa acontecer e a gente possa ir desligando gradativamente, até porque para o servidor de cartório, vários canais de atendimento sobrecarrega, né? Ainda mais quando a gente tem defasagem de servidores nos cartórios. Então, a gente vai fazer esse trabalho, mas claro que depois de uma ampla divulgação, depois de consolidar a ferramenta, nós já temos aí, nesse período de implantação, mais de 3.500 atendimentos, então a gente está investindo muito para que essa se torne a principal meio de comunicação entre a sociedade e o Poder Judiciário catarinense. Ok, excelente iniciativa, parabéns, implantação aí a todo vapor, funcionamento já a todo vapor. Boa tarde para você, até a próxima. Obrigada, boa tarde, Rafael. E você vai ver no próximo bloco, abandono de plantão. Superior Tribunal Militar condena tenente médico pela prática. Os detalhes, daqui a pouquinho eu volto já. Aquele Brasil que existia no processo constituinte é totalmente
totalmente diferente do Brasil que a gente tem hoje, graças à nossa Constituição. Claro, ainda temos muito a crescer, nós temos muito a melhorar, mas não podemos dizer que temos um país totalmente diferente após a publicação da Constituição Federal de 88. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região atendeu a um pedido da Advocacia Geral da União e manteve a condenação de um acusado de receber benefício assistencial de forma indevida. O caso foi descoberto em investigações da Polícia Federal. O cidadão é acusado de fraudar o INSS para obter o auxílio financeiro. O inquérito apontou que o réu solicitou, em 1996, o benefício assistencial de amparo ao portador de deficiência, mas omitiu que havia se aposentado por invalidez 2 anos antes, pelo regime próprio de previdência. Ainda foi constatado que ele trabalhava como despachante na área previdenciária. A Polícia Federal informou o INSS sobre o caso. A autarquia abriu o processo administrativo e constatou a irregularidade, que causou um prejuízo horário de cerca de R$60 mil durante quase 14 anos de pagamento do benefício. A AGU, representando o INSS, ajuizou uma ação para cobrar o ressarcimento integral da quantia recebida ilegalmente pelo réu. O principal argumento utilizado pela AGU foi de que toda pessoa que pratica um ato ilícito e causa um dano para a administração pública, ela tem o dever de restituir o que for auferido de forma indevida, ainda mais quando o dano é causado por meio fraudulento. Em primeira instância, o beneficiário foi condenado a devolver os valores ao INSS, mas ele recorreu da decisão. No entanto, a 5ª turma do TRF da Primeira Região rejeitou os argumentos e manteve a condenação. O Superior Tribunal Militar condenou um tenente médico da Aeronáutica a 3 meses de detenção por abandonar um plantão no Hospital da Aeronáutica, no Rio de Janeiro. Na acusação do Ministério Público Militar, o primeiro-tenente abandonou o serviço médico durante o plantão sem solicitar autorização de seus superiores. O fato também foi presenciado pela diretoria do hospital. A atitude do militar se enquadra no Código Penal Militar como crime de abandono, em seu artigo 195. Ele foi condenado na primeira instância a pena de 3 meses de detenção com benefício do sursis, que é o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto. O tenente médico se explicou. Disse que no dia do serviço teve um problema pessoal e que sua mulher se sentia mal. Ele perguntou a uma colega se poderia sair mais cedo para ver a esposa, mas não avisou a médica do turno diurno. Com a sua condenação na primeira instância, a defesa recorreu e o caso chegou ao Superior Tribunal Militar. Argumentou que a ação do médico não se caracteriza como crime militar, pois sua conduta não colocou em perigo a segurança da unidade e que uma punição administrativa seria suficiente. O ministro relator do caso, Carlos Vuic de Aquino, entendeu que o militar desrespeitou a corporação. Ressaltou ainda que o delito previsto no artigo 195 do CPM é de perigo abstrato e que a simples desobediência à lei já é grave o suficiente. Quanto ao socorro prestado à mulher, o ministro não acolheu os argumentos por falta de prova. Em seu voto, o relator disse que a condenação da primeira instância não merecia reparos e manteve a pena de 3 meses de detenção pelo abandono do plantão. Seu voto foi acompanhado pelos demais ministros da Corte. E agora uma sugestão, uma dica de publicação jurídica. Foi lançada a 6ª edição do livro Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência, Teoria e Prática, de autoria do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão. A obra trata, entre outras coisas, da reforma da Lei de Recuperação Judicial e Falência e traz modelos de peças editáveis e jornadas de direito comercial. O livro também tem a participação de Paulo Penalva Santos. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você. Tchau, tchau.
Brasil.